Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero te explicar sobre qual é o melhor investimento para reserva de emergência, bem como eu quero te explicar em detalhes sobre como fazer a reserva de emergência propriamente dita. Eu percebo que esse é um tema que gera muitas dúvidas entre as pessoas e essa dúvida decorre de uma falha conceitual, ou seja, decorre de um equívoco em relação a sobre o que é a reserva de emergência de fato. E essa falha conceitual faz com que muitas pessoas tenham dúvidas sobre onde investir a reserva de emergência. Essas pessoas tenham dúvidas sobre para que serve a reserva de emergência, como calcular, quanto guardar, quando usar, e tudo isso gera a maior dúvida de todas, que é sobre onde colocar a reserva de emergência. E uma vez que você entender o conceito por trás delas, entender a lógica dentro da estrutura financeira, todas essas dúvidas vão ser respondidas quase que de maneira automática. Então, por esse motivo, antes de eu te explicar sobre o melhor investimento para reserva de emergência ou sobre onde colocar ela, é necessário eu te explicar sobre como fazer a reserva de emergência, porque assim todos os conceitos vão ficar muito claros na sua cabeça e também vai ficar muito fácil descobrir qual é o melhor lugar para ela. Então, se esse assunto te parece interessante, fica comigo até o final, porque é sobre isso que eu quero comentar no vídeo de hoje. E antes de começar, não deixe de clicar no botão de gostei aqui embaixo. Isso é mega importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e para que ele entregue o vídeo para mais e mais pessoas. Então, já clica no botão de gostei aqui embaixo. Vamos lá! Antes de mais nada, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos e tudo o que eu falar aqui tem caráter meramente informativo e educacional. Toda decisão de investimentos deve ser tomada por você mesmo após a análise das suas características pessoais, do seu perfil de investidor e também dos seus objetivos financeiros. Além disso, esse vídeo é dividido em capítulos e caso você queira pular para a parte que mais te interessa, basta clicar na barra de tempo aqui embaixo na tela. E eu começo te fazendo uma pergunta. O que é uma reserva de emergência? Apesar de ser uma pergunta bem simples, nem todas as pessoas saberiam responder. E como eu falei, para você descobrir qual é o melhor investimento para reserva de emergência, é necessário conhecer o conceito por trás dela, porque é esse conceito que vai fazer com que você saiba onde investir, onde alocar os seus recursos para a reserva de emergência. Então, conceitualmente, a reserva de emergência é um montante de dinheiro que você precisa acumular para te socorrer em situações complicadas. A reserva, ela vai ser um fundo criado por você mesmo, no qual você tem a possibilidade de sacar, isto é, de resgatar o seu dinheiro da maneira mais rápida possível. E sabendo disso, fica muito fácil para você identificar onde que você deve investir, como calcular, como fazer e ainda descobrir qual é o melhor lugar para reserva de emergência. Compreendido? E onde então colocar a sua reserva de emergência? E basicamente você precisa enxergar 4 características. Essas 4 características vão te mostrar qual é o melhor lugar para a reserva de emergência. E elas são a liquidez, a ausência de volatilidade, a segurança e, por fim, a rentabilidade mínima. Eu listei essas 4 características em ordem de prioridade, ou seja, da mais importante para menos importante. Isso porque a liquidez é o principal atributo que a sua reserva de emergência precisa ter. E o que é liquidez? Você pode estar se perguntando. Liquidez é a rapidez na qual você consegue ter acesso ao seu dinheiro. Liquidez é a velocidade na qual você consegue sacar, resgatar ou mesmo transferir o seu dinheiro. A ideia da reserva de emergência é a de que você pegue esse dinheiro logo e resolva a emergência imediatamente. Esse é o ponto principal, é o ponto central e, portanto, é o principal atributo que você deve focar. E, além da liquidez, a sua reserva de emergência precisa ter um segundo atributo, que é a ausência de volatilidade, ou seja, o seu dinheiro precisa estar investido em uma aplicação que não tenha o risco de desvalorização. Volatilidade, para você entender de maneira bem simples, é o sobe e desce na rentabilidade dos seus investimentos. De nada adianta você estar diante de uma situação emergencial e ver que o seu dinheiro desvalorizou, ou ainda que
momentaneamente o seu dinheiro tenha desvalorizado. De nada adianta isso acontecer. Então, por esse motivo, sempre que você pensar onde colocar a sua reserva de emergência, tenha certeza de que não haja volatilidade. Você sempre precisa de uma aplicação financeira na qual você enxergue o seu dinheiro rendendo cada vez mais, sempre rendendo de maneira positiva. E em terceiro lugar, é a segurança. A sua reserva de emergência precisa estar em um investimento seguro. Significa então que a sua reserva de emergência precisa estar alocada em uma instituição financeira sólida e que não tenha o risco de quebrar. A decisão sobre onde colocar a sua reserva de emergência deve levar em consideração a situação financeira daquele banco ou daquela instituição financeira. E se você acredita que os bancos não vão à falência, basta digitar no Google que você vai ver que todos os anos alguns bancos simplesmente fecham as portas. Não duvide que isso possa acontecer e, portanto, a sua reserva de emergência deve estar alocada em uma instituição financeira segura. Compreendido? Em quarto lugar, a sua reserva precisa ter uma rentabilidade mínima, ou seja, você não vai investir ela em qualquer lugar, porque existe um mínimo que ela precisa render, que é algo próximo a 100% da Selic ou 100% do CDI. Então você percebeu que eu elenquei esses atributos em ordem de prioridade. O primeiro de tudo é a sua reserva estar alocada em uma aplicação que tenha liquidez imediata. Em segundo lugar, ela deve estar em uma aplicação sem risco de desvalorização, sem que haja volatilidade. Em terceiro lugar, ela deve estar alocada em uma instituição financeira segura. E em quarto lugar, ela deve possuir uma rentabilidade mínima. Tendo isso em mente, tendo essa ordem de prioridade, fica fácil você enxergar qual é o local onde você deva colocar a sua reserva de emergência. Fica fácil enxergar qual vem a ser o lugar dentro da sua organização financeira onde deva situar a sua reserva de emergência. Você então sabia destes 4 atributos? Comenta aqui embaixo me dizendo se você tinha conhecimento que eram 4 atributos sobre como montar a sua reserva de emergência. Interage comigo aqui e me diz nos comentários. E dando prosseguimento agora, eu te pergunto, para que serve a sua reserva de emergência? Isso porque eu preciso te falar que esse dinheiro não tem como finalidade a troca do seu carro, a compra de um celular novo e nem que ele serve para você fazer uma viagem e muito menos para você satisfazer a sua necessidade de consumo. Um sapato novo não é emergência, uma promoção de uma Smart TV não é emergência, aproveitar uma liquidação na loja de decoração também não é emergência. Esse dinheiro ele serve para emergências e ponto final. Esse dinheiro serve para uma emergência médica na qual o seu plano de saúde não vem a cobrir, serve para o caso de queimar os eletrodomésticos da sua casa, queimar a geladeira da sua casa, serve para o caso de você ser pego numa situação de desemprego. Então, a situação sobre quando usar a sua reserva de emergência é somente para os casos em que você realmente somente para os casos que se apresentem como sendo uma emergência, sendo casos como decorrentes de imprevisibilidades. Você nunca pode ceder à sua tentação de querer usar o seu fundo emergencial para outras situações que não sejam verdadeiramente emergenciais. Compreendido? E em relação a como calcular a sua reserva de emergência, você saberia me dizer quanto de dinheiro você precisa? Isso, claro, vai depender do quanto a sua renda é previsível, ou seja, quanto mais previsibilidade você tiver na sua renda, menor precisa ser a sua reserva. E por outro lado, quanto menor for a previsibilidade da sua renda, maior deve ser o tamanho da sua reserva. Então, se você trabalha na iniciativa privada, se você é CLT, que você tem fundo de garantia, tem seguro-desemprego, ou mesmo se você é um funcionário público que tem estabilidade, a sua reserva de emergência não precisa ser tão grande. Nesses casos, é bastante confortável que você tenha ao menos 6 meses das suas despesas mensais acumuladas no seu fundo emergencial. Se a sua despesa mensal for de R$3.000, tem uma reserva de emergência de R$18.000. Por outro lado, se você é um autônomo, se você é um empresário, ou mesmo se você trabalha na informalidade, o mais indicado é que você tenha pelo menos um fundo emergencial de 12 meses. Se a sua despesa mensal é de R$3.000, tem uma reserva financeira de R$36.000. Mas apesar dessa diferenciação,
entre quem tem previsibilidade de renda e quem não tem, o que eu posso te falar é que os anos de 2020 e 2021 mostraram que mesmo para os funcionários públicos e para os funcionários da iniciativa privada que tinham direitos trabalhistas, mesmo para essas pessoas foi necessário ter uma reserva de emergência de 12 meses ou até maior do que 12 meses. O período de isolamento social nos mostrou que ter uma reserva de emergência mais alongada foi extremamente importante para todo mundo. E essa situação passada, ela deve ser levada em consideração e deve ser levada em consideração em relação a como calcular a sua reserva de emergência. Então, se você tem dificuldade em organizar a sua vida financeira ou se você não sabe exatamente qual é o tamanho da sua despesa mensal, eu vou deixar um vídeo no card aqui em cima te explicando tudo sobre como organizar o seu orçamento pessoal. Então confere no card aqui em cima. E essas foram as informações básicas que você precisa ter para descobrir sobre o melhor investimento para sua reserva de emergência. Sem conhecer tudo isso, fica muito difícil saber identificar onde investir a sua reserva de emergência. E sabe o que você pode fazer nesse exato momento? Você pode compartilhar esse vídeo no grupo da família. Esse assunto é extremamente importante para todas as pessoas e ele não pode ficar restrito a eu e você aqui. Então aproveita e compartilha esse vídeo lá no grupo da sua família, porque ele pode ajudar todo mundo em relação a um assunto tão importante quanto o assunto da reserva de emergência. E dando prosseguimento aqui, agora está faltando você saber qual é o melhor investimento para a reserva de emergência. Agora sim chegou o momento principal do vídeo de hoje. É muito simples de você identificar onde investir a sua reserva de emergência e assim descobrir quais são os melhores ativos financeiros no qual você pode investir e alocar a sua reserva de emergência. E desde já eu digo que você não precisa concentrar toda a sua reserva de emergência em um único ativo financeiro. Eu acredito que seja bastante prudente diversificar a sua reserva de emergência em mais de uma aplicação financeira. E para realizar essa diversificação, existem vários ativos financeiros que são capazes de reunir as características necessárias para aplicar o seu dinheiro. Eu acredito que existem basicamente 4 aplicações que possuem as características necessárias para isso. São eles o CDB de um grande banco, o Tesouro Selic, uma conta de pagamento ou até mesmo uma conta de um banco digital e, em quarto lugar, eu acredito que a caderneta de poupança possa alocar uma parte da sua reserva de emergência. São essas 4 aplicações financeiras. E começando pela primeira aplicação, eu acredito que a maior parte da sua reserva de emergência deve estar investido em um CDB de um banco grande. Procure sempre por bancos sólidos nos quais você vai contar com a robustez financeira daquela instituição. Fazendo isso, você vai estar prezando pela previsibilidade e você vai estar prezando pela segurança dos seus investimentos. Por esse motivo, sempre procure por instituições financeiras mais conhecidas e assim você vai evitar quaisquer surpresas desagradáveis. O que você precisa ficar atento é que os CDBs voltados para a sua reserva são aqueles que possuem liquidez imediata e que possuem também liquidez diária, porque isso é o que vai te proporcionar o acesso mais rápido ao seu dinheiro. Lembra lá da primeira característica, que é a liquidez? E por fim, procure por CDBs que tenham rentabilidade mais próxima possível de 100% do CDI. Mas, como você já sabe, a rentabilidade não é o principal requisito do seu fundo emergencial. O principal requisito é, claro, a liquidez e depois você deve procurar por um grande banco, porque isso vai te trazer o segundo requisito, que é, ou melhor dizendo, o terceiro requisito, que é a segurança. Então, essa é a principal e também a principal aplicação financeira na qual a sua reserva de emergência deva estar. Em segundo lugar, eu acredito que uma parte da sua reserva de emergência deva estar aplicada no Tesouro Selic, que é um título público ofertado através da plataforma do Tesouro Direto. Essa aplicação reúne todos os atributos e reúne todas as características que você precisa ter na reserva de emergência. Inclusive, confere no card aqui em cima um vídeo muito completo tratando tudo o que você precisa saber sobre o Tesouro Selic. E nele, talvez você vai encontrar o investimento mais seguro do Brasil. Ele tem liquidez diária e ele também permite que você venha a resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Ele é considerado como sendo a reserva de liquidez do país, porque além das pessoas físicas, os grandes bancos, os fundos de investimentos e as seguradoras do Brasil também investem nesse título público. Além da liquidez e da segurança, o Tesouro Selic ainda tem taxa de rentabilidade atrelada à taxa básica de juros da economia, a famosa taxa Selic.
Então, o Tesouro Selic rentabiliza algo muito próximo a 100% da Selic. E essa é a segunda aplicação na qual você pode alocar uma parte da sua reserva de emergência. E como terceira modalidade de aplicação voltada para a sua reserva de emergência, você pode investir nas contas de pagamentos. Existem várias contas de pagamentos disponíveis no mercado, como o Nubank, que é a mais famosa de todas, o PagBank, o PicPay, o 99Pay, o Mercado Pago, enfim, existem diversas instituições disponíveis para você alocar uma parte da sua reserva de emergência. Nessas instituições você vai encontrar uma aplicação que é bem parecida com o CDB, na qual ela também possui liquidez diária, permitindo que você possa resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Essas instituições, elas são seguras porque elas possuem um CNPJ diferente e exclusivo para receber as aplicações financeiras dos clientes. E essas aplicações, elas não se misturam com o CNPJ da própria instituição financeira. Por fim, essas aplicações nessas instituições de pagamento, nessas contas de pagamentos, elas vão possuir rentabilidade muito próxima a 100% do CDI. Em alguns casos, elas vão possuir rentabilidade até maior do que essas. Elas são muito práticas e você consegue resgatar o seu dinheiro até mesmo aos sábados, domingos e feriados. E isso, claro, é um baita de um facilitador para a sua reserva de emergência. E também é algo muito útil em caso de necessidade. Compreendido? Em quarto lugar está a caderneta de poupança. Eu te digo que a caderneta de poupança possui 3 dos principais atributos que um fundo emergencial precisa ter, que são a liquidez. Ela não apresenta rentabilidade negativa, ou seja, não apresenta volatilidade. E em terceiro lugar, ela é uma aplicação segura, porque quase sempre você deve procurar pela caderneta de poupança vinculada aos grandes bancos. Com relação à liquidez, ela pode ser sacada a qualquer momento, em quaisquer dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. E também pode ser sacada 24 horas por dia, mas isso, claro, vai depender de um caixa eletrônico e dos seus limites bancários. Mas é perfeitamente possível que isso aconteça. Então, em uma grande emergência na qual você precisa sacar até mesmo na madrugada, a caderneta de poupança vai te proporcionar isso. Além disso, a poupança é um investimento seguro, porque ela conta com a liquidez, ela conta com a solidez do banco no qual ela estiver aplicada, bem como ela conta com a garantia de até R$250 mil do Fundo Garantidor de Crédito. E para você até se aprofundar com relação ao FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, confere um vídeo que eu vou deixar no izinho aqui em cima. Porém, o atributo da rentabilidade da poupança deixa a desejar. Embora não apresente rentabilidade negativa, ela vai te retornar uma rentabilidade menor do que todas as outras que eu acabei te trazendo aqui no vídeo de hoje. E ela também vai te retornar em uma rentabilidade que acontece apenas em períodos de 30 dias. Lembrando mais uma vez que a rentabilidade é o atributo menos importante para a sua reserva de emergência. Mas, claro, ela é uma excelente aplicação para você alocar uma parte da sua reserva de emergência. E dito tudo isso, eu acredito que o melhor investimento para a reserva de emergência é justamente a diversificação. Ao utilizar essas 4 aplicações financeiras, certamente você vai estar protegido contra os imprevistos que podem acontecer na sua vida. O que você pode fazer é deixar o equivalente a um mês das suas despesas mensais no Tesouro Selic, outro mês em uma conta de pagamento, outro mês em uma caderneta de poupança e todo o restante da sua reserva você aloca em um CDB de um grande banco. A ideia da reserva é que você pegue esse dinheiro logo e resolva a emergência logo. A ideia é de que o seu dinheiro nunca desvalorize, isto é, que ele sempre tenha uma rentabilidade positiva. E a ideia também é que o seu dinheiro sempre esteja num local seguro e que não aconteça nenhum tipo de surpresa com aquela instituição financeira. E por fim, muito menos importante de tudo, é a rentabilidade das suas aplicações. Não coloque o foco da sua reserva de emergência na rentabilidade. Nunca faça isso. Tranquilo? Então, se for assim, eu vou chegando ao final de mais esse vídeo e eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço para você deixar o seu gostei aqui no vídeo, peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, peço para você ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, peço para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck, me siga no Twitter, que é @rafaelstuck, e também deixa um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Então, se for assim, eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!